Olá, pessoal. Agora é 1h28 no começo da madrugada do dia 14/4/2020. Essa aqui é a parte 1 da série Regras do Bolsolavismo, falando sobre dissonância cognitiva. Tá? Meu nome é Luciano Ayan. Na verdade, é um pseudônimo para Carlos Augusto Afonso. Esse é o primeiro de 10 vídeos, tá? Esse conteúdo já foi registrado em formato podcast, mas agora ele está sendo feito aqui para YouTube, que eu entendo que é uma plataforma muito mais dinâmica que aquele SoundCloud apenas no formato podcast, tá? A dissonância cognitiva, ela foi escolhida para ser a primeira dessas regras porque ela é o coração da coisa. Então, tudo, na verdade, é dissonância. O poder de um líder sectário sobre seus liderados é baseado no nível de dissonância cognitiva que ele explora de maneira abusiva em seus liderados. Quanto maior o nível de dissonância cognitiva, mais poder para ele, né? E o objetivo desta relação é uma relação de abuso. Como disse, uma das frases que costuma se dizer sobre dissonância é que ela é a melhor amiga do controlador da mente e é o motor realmente da manipulação. A questão é por quê? Por que a dissonância cognitiva ela é tão importante? A gente tem vários vieses da mente. Né? Eu estava vendo, inclusive, num site esses dias sobre catálogos de vieses da mente. Tem um círculo assim, e você vai clicando assim, consegue acessar um por um. 189, nunca tinha visto tantos. Eu já tinha visto livro de 80, 96. Acho que o máximo que eu tinha visto num livro era de 96 ou de 100, uma coisa assim, né? Tem um livro do David McRaney que é muito legal, que chamava Você Não É Tão Esperto Quanto Pensa, tem 48. Então eles vêm em pacote, assim, né? Mas, então, já é viés que não acaba mais, né? Tá cheio, então, de bugs na mente humana. Mas, desses, a dissonância cognitiva é o principal, né? E o porquê que é o principal. A gente tem que entender assim, num grupo sectário, o adepto, ele precisa sentir um falso senso de elitismo. Então, o que é o falso senso de elitismo? Ele vai acreditar, por exemplo, um aluno do Olavo, que ele é membro de uma alta cultura, mas ele não é. Um discípulo do Adolfo Constanzo, ele tem poderes com os seres das trevas. Não tem. Né? Aquele pessoal que cometeu suicídio coletivo em 1997 pela seita Portal do Paraíso, esperando que fosse pegar a cauda do cometa. Ele seria um novo estágio da evolução humana. Não, não era. Isso tudo é falso elitismo. Né? Então, na seita DWP, você é a vanguarda da revolução. Não, você está apanhando lá da guru Marlene Dixon, que está explorando vocês. A seita acabou em 1985. Ela foi dos anos 74 até 1985, se não me engano. Sei que ela durou um pouco mais de 10 anos. Não, você não é par de vanguarda coisíssima nenhuma. Né? Então, o falso elitismo, ele é fundamental. Mas não apenas o falso elitismo, a dependência, a visão extremista, né, o comportamento antissocial. Tudo isso é baseado em um conjunto de crenças, né? E as pessoas, elas não são tão lógicas, né, em relação a como elas lidam com crenças falsas. Antes de ver a dissonância cognitiva, vamos ter um outro viés da mente, que é a falácia do custo irrecuperável. Para entender isso, pense que você foi assistir um filme no cinema, foi lá, levou sua namorada, gastou com ingresso, comprou pipoca. Então, quer dizer, gastou e começou a assistir o filme, né? Tanto você como ela notaram que depois de 30 minutos esse filme é horrível, vocês não dá, não é o estilo de vocês, mas começam a pensar, vamos ficar, já gastamos, então por que não, né? E fica. Por que isso acontece?
Isso acontece porque o ser humano, ele tende a valorizar as coisas, esse é um viés da mente humana, a falácia do custo irrecuperável, a valorizar as coisas não pelo valor que as coisas têm, mas pelo quanto investiu nelas. Então, é isso que às vezes faz, às vezes, assim, você tem um projeto, um produto, né, que não vale a pena investir nele numa empresa, mas fica com ele porque investiu muito nele. Então tem que recuperar o investimento. Mas às vezes tem uma outra alternativa melhor do que seria recuperar esse investimento. Não, mas fica pegado. Então isso aí é falácia também do custo recuperável. Então as nossas decisões a respeito do que é válido, que tem valor, né, para a gente, não necessariamente elas são lógicas assim. Né? A lógica de definir, o que a lógica diria? Nós atribuímos o valor pelo valor que as coisas realmente têm, e não pelo quanto se investiu nessas coisas. Né? Mas no dia a dia isso vai acontecendo e muitas vezes a gente nem percebe, né? E algumas vezes isso se torna danoso. Tá? Então, quando se fala em estar num grupo sectário, você está se tornando dependente do grupo, você está se tornando extremista, você está renegando outras visões, você está comprando um monte de crenças, né, e muitas vezes até desenvolvendo comportamentos antissociais. A falácia do custo irrecuperável não fala apenas de investimento em dinheiro, fala em investimento de emoções. Então, quanto mais emoções, se você ficou com raiva do PT por 5 anos, você investiu suas emoções por 5 anos. Não é apenas assim, você notar assim que às vezes isso aí pode ter sido excessivo. Não, vai ficar apegado a isso. Mas também por que isso acontece? Né? Aí, então, em torno da falácia do custo irrecuperável, né, a gente tem, então, a gente pode ter o quanto que a gente investiu numa crença, né, em discordância com a realidade. Agora nós vamos chegar na dissonância. A dissonância ela foi estudada por Leon Festinger nos anos 50. O Leon Festinger era um dos adeptos do Kurt Lewin, tá? E ele tinha feito um estudo em 1956 com uma seita apocalíptica. É curioso, né, que um dos vieses mais fundamentais que existem, um dos bugs da mente mais fundamentais, também tenha vindo a partir do estudo sobre seitas. Então, esse estudo está bem descrito num livro chamado When Prophecy Fails, quando a profecia falha, né? E que também fala, né, um pouco também de um outro viés que é a profecia autorrealizável. Mas vamos focar aqui na dissonância, tá? Então é assim. Algumas seitas destrutivas são muito barra pesada e as pessoas são abusadas nesse trajeto. Então, a gente vai ver vários exemplos aqui onde a pessoa ela pode ser estuprada na frente dos outros, ela pode ser chicoteada na frente dos outros, ela pode entregar todos os seus bens para o discípulo, ela pode estar se envolvendo em atitudes criminosas porque o guru mandou. Observe que isso aí é um investimento de não só investimento de emoções, como também a retirada de suas opções. Você está se desconectando, se desplugando do mundo, né? Em alguns casos isso é extremo. As pessoas ficam totalmente na mão do líder. Isso em seitas apocalípticas é muito pesado, né? Então a pessoa, em muitos casos, ela está esperando que um final do mundo aconteça, e nesse final do mundo, todo mundo que estiver fora do grupo, do culto, vai sucumbir, e ela estará entre os poucos felizardos a serem salvos. Olha, então ela está aceitando muitas vezes um ambiente de abuso para poder ter o benefício de estar entre esses poucos eleitos. Né? Então, quer dizer, o sacrifício está valendo a pena. Né? Todo esse sacrifício. Até muitas vezes entregar tudo que ela tem para o guru. Mas aí chega a data do final do mundo e o final do mundo não acontece. Aí o pessoal começa a ficar confuso, né? Porque ele tinha crença. Haveria o final do mundo e eu seria parte da elite que seria salva. Agora tem uma outra crença que ela está em contradição. Crença é um fato agora, né?
E o fato é, o final do mundo não aconteceu. Então, as pessoas começam a ficar confusas, tensas, ansiosas. É isso que foi notado nesse estudo de 1956. E, enquanto isso, as pessoas não sabem o que fazer. O que nós temos aqui? Nós temos, então, duas cognições contraditórias. Tá? Cognição, tá? Não é apenas só uma crença, pode ser uma sensação, pode ser uma emoção, mas então a cognição dizendo eu sou uma elite a ser salva, e agora é essa percepção, né? Não há a salvação porque o final do mundo não aconteceu. Então existe, o ser humano ele precisa de consistência para funcionar no mundo real. E essas duas crenças aqui, essas duas cognições estão em contradição. Nós não conseguimos, tirando aqueles que estão fingindo crenças, claro, né? Nós não conseguimos viver, então, operar no mundo real com essas contradições, porque ficamos tensos, ficamos ansiosos, nós não gostamos de nos sentir como seres contraditórios, mas como coerência. Nós precisamos de ou coerência ou de uma falsa percepção de coerência para operar no mundo real, tá? Quando isto acontece, esta situação está acontecendo, existe essa tensão. Então você fica tenso, né? Porque o ser humano, conforme o Festinger falou, ele precisa de consistência psicológica interna para poder funcionar mentalmente no mundo real. Isso se vê, por exemplo, quando a pessoa ela tem a seguinte visão: eu não posso fumar, porque fumar faz mal. Tá? Eu não fumo, mas vamos imaginar nesse exemplo que alguém tenha isso aí, mas ela tem a crença de que ela não pode fumar. Só que ela está fumando 10 maços por dia. 10 maços? Não, putz, 10 maços é muita coisa, né? 10 cigarros por dia. Tá. Então ela tem uma contradição entre a ideia de que fumar é errado e ela tem que parar de fumar. Ou ela está fumando 10 cigarros por dia. Então isso já é algo que gera, então, essa tensão. Né? Ela não está atendendo aquilo que é o desejo dela. Então ela pode fazer duas coisas aí. Ou ela muda o comportamento e supera essa contradição, ou seja, ela para de fumar, né? Ou então ela abandona a crença de que fumar faz mal. Ela pode aceitar uma crença de que, né? Agora, de que não, eu aceito, eu não ligo mais, não me importo mais com a minha saúde. Diante das informações que eu tenho, então não quero saber. Certo? Então, essa é uma forma também de superar a contradição. Então você tem que mexer em alguma coisa, você tem que mexer no seu comportamento ou abandonar uma crença. Né? E aí você supera, então, a contradição, você sai dessa contradição. Tá? Outra situação é quando você cria, então, uma crença no meio, uma nova cognição intermediária, do tipo, olha, fumar realmente é errado, eu preciso parar de fumar. Porém, ao fumar 10 cigarros por dia, eu entendo que eu estou melhor do que há tempos atrás, que eu fumava 20 cigarros por dia. Então, portanto, estou em uma evolução, né? Espero em breve continuar nessa evolução, fumar apenas 5 por dia e depois parar. Estamos no caminho e eu acho que uma mudança progressiva é melhor. Pronto, ele está resolvido. Ele já não está mais tenso. Ele está já, então agora ele está consistente. Então, basicamente, a dissonância é isso, tá? Muito bem. Quando você tem essa situação que a gente falou do final do mundo, a pessoa também agora ela tem a inconsistência e a tensão, a confusão. Então, uma situação, por exemplo, é assim: eu sou membro de uma elite, né, a ser salva no final do mundo. O final do mundo não aconteceu. O que vai acontecer?
Ele já começa, agora está contraditório. Então ele vai ter que simplesmente, ele teria uma alternativa para superar essa contradição, seria ele abandonar, por exemplo, esta primeira crença de que, assim, isso é papo furado, eu não era elite coisa nenhuma, eu acreditei numa bobagem, né, ou numa picaretagem, né, porque um líder espertalhão fez eu acreditar, e eu vou embora desta merda, né, e ele, né, volta para casa, né, e se for possível, né, se não entregou tudo para ele, né, pro guru, mas observe que muitas vezes, como essas seitas são estruturas de abuso, não é tão simples assim. Porque tem a falácia do custo irrecuperável. Ele investiu dinheiro, emoção numa crença. Então pode surgir uma nova cognição também, em que ele aceite essa contradição, tá? Então ele não supera a contradição, ele vai aceitar. E qual que seria? É assim. Eu seria realmente uma elite. Eu sou realmente uma elite quando vier o final do mundo. Só que chegou a data do final do mundo e o final do mundo não aconteceu. Aí vem, então, agora a nova cognição, que é assim: o culto salvou o mundo. E aí ainda, muitas vezes, já vai o guru inserir na mente dele o seguinte: e tem que continuar o trabalho, conquistar mais membros, porque nós temos um caminho pela frente e tem uma nova data e uma nova meta e assim vai. Então, muitos dos adeptos do culto, eles aceitavam esta crença, o culto salvou o mundo, e eles resolviam a sua dissonância. Mas quando ele está aceitando isso aí, ele está sendo abusado, porque ele está se submetendo a alguém que está explorando esta crença falsa agora dele. Agora ele se sente confiante, né? Ele resolveu essa dissonância, só que em favor de um líder. O líder que está querendo que ele não vá embora. Então, nesta situação, o líder está explorando a dissonância cognitiva. Prestar atenção é explorar a dissonância cognitiva. Nessa questão do cigarro, não tem ninguém. Tudo bem, a indústria que está vendendo o cigarro, ela está ganhando dinheiro. Tá, não. Em tese é uma exploração, mas não é uma exploração direta. Tá? Assim. Agora, neste caso aí, né, da profecia que falhou, né, o guru está se dando bem. Então, o grande objetivo, tá, de qualquer líder sectário é explorar dissonância cognitiva em larga escala, em todas as oportunidades possíveis, tá? E a partir daí fazer a pessoa aceitar crenças contraditórias, observar o comportamento de um guru inconsistente e aceitado, tipo, tá, ele é benevolente, só que ele tá me dando uma surra aqui. E aí, como é que faz? Vai embora? Manda ele a merda? Supera a contradição. Não. Aí você pode também se deixar abusar. Qual é? Ele tá me ensinando, querendo me ensinar alguma coisa. Tá vendo? Então, quer dizer, sempre vão existir oportunidades de que essa dissonância cognitiva, em que gera situações contraditórias, ela seja explorada, ela pode não ser superada pelo adepto, e aí ela vira, então, algo a ser explorado pelo líder. Esta, então, é a grande arte do sectarismo. Abusar das pessoas a partir da exploração da dissonância cognitiva. A gente vai observar todas as outras regras aqui dessa série que tem a ver exatamente com isto em outros contextos. Tá? Isso aqui que a gente vai passar é o fundamento. Tá bom? Aqui. Muito bem. Né? Então, quando existe essa autojustificação, até anotei aqui umas atitudes que existem. Né? Quando a pessoa está justificando, surgiram essas crenças contraditórias, ela investiu muito, ela não quer, subconscientemente, ela não aceita se sentir um tolo, né? Então existem várias atitudes de autojustificação, como arrumar desculpas, ela seleciona e edita evidências, né? Ou até cria evidências falsas, mentindo para ela própria, a pessoa mente para ela própria, né?
ela interpreta a ambiguidade para se sentir bem, né? Buscando explicação favorável para ela. E favorável é ela se sentir bem, né, com ela, não se sentir um estúpido. As pessoas não vão querer se sentir idiotas, né? Tentam minimizar, né, a situação. Elas começam a agir de maneira arrogante perante aqueles que estão falando assim: pô, você não percebeu que você caiu numa conversa aí, não? Eles começam a agir de maneira arrogante, assim, para nem ouvir. O que é? Quem é você? Quem? Você não entende o que a gente está falando aqui? Você não é nada perto do meu líder. E pronto, já começa essa show de arrogância. Sai culpando os outros, né? Não, a culpa aí é desses infiéis aqui que atrapalharam essa data aqui, sabe? Eles vão citar circunstâncias que atenuam, né? Quando existe evidência contrária, eles vão, não quero ver, não. Mas a evidência aqui de que ele está mentindo, não, a merda, sabe? Ele não olha para a evidência contrária e aplica duplo padrão. Ela começa a julgar as coisas que atendem, né, a esse objetivo, né, de manter essa crença falsa, de uma maneira diferente do que julgaria outras coisas, né? Duplo padrão. Preste atenção que isso não vai acontecer para crenças que são fingidas, né? Quando a crença ela é fingida, isso não existe dissonância. A dissonância existe quando há o desconforto. Estamos falando de pessoas sinceras. Então, se alguém se acha especial por participar parte de um grupo, espera-se que essa crença seja sincera. Isso não é fingido. Então, vai haver dissonância quando eventos mostram que a pessoa está sendo vítima de uma enrolação. E aí ela não vai aceitar. Aí ela sucumbe à dissonância e sucumbe ao abuso, em vez de superar. Alguns superam. Quando as pessoas começam a superar dissonância, o que vocês acham que acontece? Ah, sim, linchamento. Expurga, sai fora. Essa pessoa está questionando demais. É um infiel. Entenderam a jogada? Então. Muito bem. Nós temos 4 padrões fundamentais para exploração da dissonância. E são eles: ambiguidade. Então, um líder ele vai usar um discurso ambíguo, tá? Do tipo manter as pessoas numa situação assim de incerteza, né? Porque as pessoas elas tendem a assumir, né, que alguma coisa ela é conhecida quando ela não é. Então, mantenha uma aura de mistério, deixe sim as pessoas numa situação. Pode usar uma expressão que pode ter 2 significados, né? E as pessoas vão ficar querendo saber qual que é e esperando, né? Quando elas estão na mão, aguardando, olha, essa pessoa deve saber, ela deve saber o que fala, eu vou precisar de mais informações, ela não vai ser clara, né? Então isso é usar a ambiguidade, tá bom? Então o primeiro recurso fundamental de manipulação é o uso da ambiguidade, tá? Outro recurso aqui é o uso de mensagens contraditórias. Então você diz uma coisa numa hora, depois você diz algo diferente, em contradição àquilo que você disse, por exemplo. Nós devemos amar os nossos inimigos. O ódio é um sentimento improdutivo. Tá, você falou isso aí. Depois você pode dizer, tá, precisamos odiar a fundo. Aí o pessoal fala, ué, o que aconteceu aqui? Ele está em contradição? Aí a pessoa vai ficar tensa, tal. Aí horas depois ele pode falar, mas preste atenção no que eu te falei. Não existe amor ao bem se não tiver um ódio ao mal. Aí a pessoa, é verdade. Olha nesse período como é que ela ficou com as emoções aí, esperando o que era o certo, e na mão de alguém que lhe dá a resposta. Ou seja, a dissonância, né? Ela vai começar a criar, então, assim, uma crença na cabeça dela o seguinte: eu estou fazendo algo pela paz, mas tenho que destruir. Pronto. Ela está em dissonância e o guru está explorando e manipulando o senso de valor dela. O terceiro padrão é o duplo vínculo. Né? O duplo vínculo foi teorizado por Gregory Bateson nos anos 50 e é uma forma de você controlar pessoas, né, sem coerção, né,
quando todo o julgamento, toda a situação fica nas mãos de um em detrimento de outro. Então, isso aí foi originalmente estudado para, por exemplo, ver uma situação onde, por exemplo, tinha uma mãe que ela ia num hospital para visitar um filho que estava doente e fazia alguns dias que não havia, e aí esse filho correu para abraçá-la de um jeito assim, sabe? Ela falou, oh, calma, calma, calma. Aí ele recuou, foi errado o que ele fez, né? E ele ficou lá no canto dele. Na hora que ele ficou lá no canto dele, ele falou assim, o que é isso? Também não é para ter esse comportamento. Então ele não sabia o que era o correto. Claro que aqui, assim, essas situações, às vezes, de relacionamentos familiares, quando tem essas emoções, nós estamos falando de jogos nitidamente de abuso em relação à seita. Mas ele estava numa situação onde ele não sabia o que era certo ou errado e ficava na mão da mãe, que dizia isso é certo ou errado, mas ele começa a ficar agora dependente disso aí. Isso é criar uma situação de duplo vínculo, tá? Então, é mais ou menos assim. No julgamento de bruxas, né? Daquelas bruxas de Salem, se elas fossem afundadas no rio, né? E elas se afogassem, né? Elas eram definidas como inocentes. Só que, se elas flutuassem, elas vivessem, aí era porque o diabo estava segurando elas, né? E agora ela tinha que ser executada e queimada, né? Eu falei bruxa de Salem? Não é bem bruxa de Salem, só a questão da Inquisição. Enfim, qual que é o ganho aí, então? Então, quer dizer, numa situação, ela morre. Na outra, morre também. Então, isso também é uma situação de duplo vínculo, tá? O que acontece no duplo vínculo, então? Um líder, ele não vai, se ele está sempre mantendo os outros em incerteza, trabalhando com mensagens contraditórias, ele que vai dizer, calma, ele vai definir as regras do jogo para ele ganhar nas duas. E se eu tomo atitudes contraditórias, é porque você não tem capacidade de entender. Então, você está em duplo vínculo. Porque o que eu fizer, você vai ter que aceitar. Então, essa é a situação de duplo vínculo, tá? Você está errado se você fizer algo e você está errado se não fizer também. Por exemplo. Então, quer dizer, eu estou no controle do jogo. Né? Se for o líder abusador, e você, se for o abusado, você tem que esperar o meu julgamento para dizer o que você vai fazer ou não. Tá? E o último desses padrões é a interrupção de padrões. Então, sempre existe uma escalada deste abuso, da exploração da dissonância, do aumento do abuso, do aumento da inserção de crenças bizarras. Então, por exemplo, se um líder acostuma as pessoas a tolerarem ofensas dele em público, ele pode pensar em escalar agora para agressões, violência sexual, sabe, torturas, chicotear essas pessoas. Então, isso sempre quando você vai ampliando o abuso, os padrões vão sendo interrompidos. Tá? Então, é preciso entender esta lógica desses 4 itens aqui que são trabalhados em conjunto. Lá na frente, a gente vai observar no gaslighting que existe a normalização, do tipo, aceite. É assim, não muda. Ah, então tá bom, então tá bom. Então você normaliza também. Mas a esteira diária, então, para produzir dissonância cognitiva, então, o quê? Usar a linguagem de forma ambígua, muita mensagem contraditória, fazer criar a situação de duplo vínculo, ou seja, o controle é do líder, e aí vai interrompendo os padrões e o abuso vai acontecendo. Quanto mais abuso em relação ao que é verdadeiro ou falso, que é moral ou imoral em favor do líder, mais ele ganha. E basicamente este é o jogo da dissonância cognitiva. Certo? Então agora nós vamos para um pacote de exemplos desses 4 padrões para fazer essa esteira da dissonância funcionar em favor de um líder abusador, tá? Vamos começar com ambiguidade. A ambiguidade é o básico, é o fundamental, né? Essa linguagem
com base em manter as pessoas numa situação de incerteza, né? Líderes abusadores sempre vão buscar uma situação aonde as pessoas vão ter que aguardar exatamente o que ele tem que dizer, né? Então, assim, a linguagem ela costuma ser ambígua. E esses líderes vão acostumar os outros a seu estilo imprevisível, tá? Por exemplo, no começo do governo sempre teve aquela ideia, não, tem um traidor aí no Planalto. Tem um traidor, tá? Quem? Tem um traidor aí, fique tranquilo. Tá vendo? Isso aí ele tá mantendo, usando uma ambiguidade. Ele tem informação, né? Quando o Bolsonaro falou assim, não, teve fraude, né, nas eleições aqui, né? E eu tenho as provas. Então, cadê as provas? Eu tenho as provas. Tá vendo? Ele tá usando. Por que mantém as pessoas numa situação de incerteza? Então, o que é essas provas? Cadê? Não, tenho provas, né? O chantagem. Então, o Heleno, né? Não, o Congresso está praticando chantagem. O que é chantagem? Chantagem. Chantagem, rapaz. Tá vendo? Ambiguidade. Então, essas pessoas são treinadas para usar ambiguidade, tá? Teve uma vez uma manifestação que o Olavo comentou que era para quebrar as pernas da mídia. Mas o que é quebrar a perna da mídia? Explica pra gente. Precisamos quebrar as pernas da mídia. Então eles vão repetindo sempre com um discurso ambíguo, porque a ambiguidade permite que as pessoas tenham interpretações, né, diferentes, tá? Tem uma técnica que eles utilizam, por exemplo, aquela metáfora do casamento, né? Que o Bolsonaro começa a falar, ele parou dos últimos dias, parece que está meio perdido aí nesse negócio de Covid e não está mais usando, né? Ele fala assim, né? Não, eu vou casar com o Paulo Guedes, né? Eu vou namorar com o Moro, eu estou casando com... Teve até uma vez, assim, Angela Merkel, sabe, ela deve ter pensado, esse cara é débil mental, né? Mas não, ele estava fazendo um jogo de ambiguidade, né? Ele falava assim, com um pouco de interrupção de padrão aí também, né? Ele falava assim, eu vou namorar aí melhor com ela, uma coisa assim que ele falou, né? Mas o que significa isso aí? É assim, pode ter vários significados, né? Porque é uma ambiguidade, mas um deles possível é assim. Bom, o líder, o que as pessoas cobram dos líderes consistência e que não quebra promessa. Mas se ele vai nomear ministros que ele diz que ele confia 100% e depois ele tira a carta branca desse ministro ou joga o ministro no lixo, ele está sendo inconsistente. Então ele usa a metáfora do casamento, por exemplo. Quando eu falei que amava essa pessoa, eu estava sendo sincero. Só que nos casamentos, às vezes a gente tem separação também. Então ele usa a metáfora do casamento e pode ser interpretado assim, tá vendo? Eu não estou sendo falso. Eu não estou sendo contraditório. Isso é como um casamento. Era verdade no começo e deixou de ser verdade depois. Pronto. Aí a ambiguidade permite, então, que se explore uma dissonância das pessoas. É como um casamento. Então, quer dizer, esses truques de linguagem têm motivo, né? O Rajneesh, por exemplo. Então, a ambiguidade também pode servir para que o líder ele estimule um comportamento criminoso ou antissocial, né, dos seus liderados. O Rajneesh ele falava, né, sobre a necessidade de matar pessoas. E quando teve, em 1994, o atentado com salmonella, né, no Oregon, em que a vice dele, a Sheila, intoxicou 750 pessoas, ele não foi punido por isso. Ele falou, não, necessidade de matar pessoas, tá, mas quando, qual data? Não era naquele caso que ele estava falando. A Sheila entendeu assim, então a culpa é dela. Aí ela foi presa, ele não. Tá vendo a ambiguidade? O poder da ambiguidade, né? A Cinnamon, por exemplo, ele é uma seita que é uma seita que se originou de... Eu falei lá na frente, já dei a descrição, mas não tem problema, né, nos vídeos futuros aqui. Mas não tem problema repetir, né? É uma seita que se originou no final dos anos... ela começou assim no final dos anos 50 como
uma organização para salvar pessoas do alcoolismo, e depois ela se converteu numa seita destrutiva, em que as pessoas eram agredidas. Mais de 80 pessoas foram agredidas. Algumas pessoas agredidas pela seita, né? E eles tinham uma posição de não violência. Só que eles também tinham uma posição de que é o seguinte, ó, era só uma posição. O Chuck Dederich, o guru, falava. A não violência era só uma posição. E nós podemos mudar de posição a qualquer momento que quisermos. Pronto. Então, quer dizer, fica ambíguo, né? Assim, não, tá. Nós temos a não violência, mas a não violência ela pode ser mudada, pode ser reinterpretada depois, né? Outra técnica que eles utilizam, né, como o Lyndon LaRouche, que era o guru da seita política NCLC, ele é antissemita, então ele tratava judeus com termos como usurário, cabalista, gafanhoto, babilônico, e quem não era iniciado, né, achava que isso era normal, né? Não, mas essas são palavras de código para antissemitas contemporâneos. Então ele estava querendo dizer o seguinte: para algumas pessoas que não entendiam isso aí, nessas palavras de código, é apenas termo que não significava nada, né? Só que para alguns era, vamos ser preconceituosos. Ele estava ativando o preconceito, né? Quando ele pediu o impeachment do Obama em 2010, ele usou o termo ascender, que era um termo utilizado pela KKK, né, na época dos crimes cometidos entre os anos 1860 e 1880, na fase em que os crimes racistas que eles cometeram, né, nos Estados Unidos. Algumas coisas, né, elas têm a ver também, né, no caso aqui, né, com mensagens contraditórias. Então vamos falar agora exemplos de mensagens contraditórias, tá? Aqui ambiguidade, onde não fica tão claro exatamente o que o líder quer dizer, né? E a pessoa tem que descobrir, e ela vai se adaptando e vai investindo emoção, ficando tensa, esperando a resolução até lá, né? Mensagens contraditórias, então, né? Da incerteza, as pessoas vão explorar a contradição. Por exemplo, a Nexium era uma seita aonde o guru Keith Raniere induzia as mulheres a serem marcadas a ferro e tirava fotos nuas delas, né? E a partir daí elas ficavam na mão dele. É uma das seitas abusivas mais bizarras, assim. Ainda acho que não teve nenhum filme sobre isso, porque olha, eu fico imaginando que filme dos infernos seria sobre o que aconteceu na Nexon. Mas enfim, então tinha na contradição, na exploração de contradição, é o seguinte: o guru prometia empoderamento feminino e dizia que as mulheres iriam liderar o mundo. Porém, a seita era liderada por ele, né, um homem, e ele abusava delas e transformava elas em escravas sexuais. Duas contradições. Olha o nível de mistura, de exploração da dissonância com investimento emocional para poder fazê-las se submeter a isso aí. E ainda falar, estamos no caminho certo. Então é pesado isso aqui. Isso é o uso de mensagem contraditória. Tá? Você explora mesmo a contradição. Isso é contradição porque as pessoas aceitem isso aí. Tá? E às vezes você também tem a mensagem contraditória. Fala uma coisa num dia e no outro fala uma coisa diferente também. Né? Agora eu entendi o que significa, né? Então, por exemplo, na seita de Jim Jones, ele abusava de todo mundo, abusava sexualmente das pessoas, né, torturava pessoas e dizia que essas pessoas deviam agradecer diariamente pela boa comida e por ter trabalho, né? Porém, né, a comida era pouca e eles trabalhavam com feito escravos. Então, no momento que a pessoa está agradecendo isso aí, ela está em contradição com a escravidão que ela está sofrendo. Mas aí no abuso, né, existem vários métodos de manipulação para poder a pessoa então sucumbir e falar, estou sendo grato. Quem olha de fora fala, mas caralho, vocês estão doidos mesmo. Eu sou grato pelo que eu estou recebendo aqui. E tome surra. O Bolsonaro é aquela ideia, né, de falar que defende a família brasileira e usa linguagem de baixo nível, né? Ele tá com a tua mãe, fala em cocô,
fala, por exemplo, assim, faz ofensa sexual para uma jornalista. Então, quer dizer, ele está, né, com mensagem contraditória. O que isso gera? Quando as pessoas olham assim do lado de fora, elas vão falar assim, mas o que é isso? Mas peraí, ele é uma pessoa que defende a família e ele está falando isso. Aí olha só a resolução da contradição. O que essas pessoas fizeram para esta pessoa que defende a família fazer isso? Aí o culpado fica sendo o outro. Dissonância. Por causa das mensagens contraditórias. O Shoko Hasahara, né, naquela seita Aum Shinrikyo, que cometeu o atentado com gás sarin no metrô de Tóquio em 1995, ele tinha uma doutrina, né, que era a doutrina ele também uma doutrina tântrica, que era da não violência. Só que também ele usava depois a doutrina da inversão, porque a não violência poderia virar o quê? Atentado terrorista, porque é a inversão, ela pode virar o inverso. Agora entendi. Outra técnica que se usa de mensagem contraditória é você ficar usando assim, acabou tudo agora, não tem mais esperança. Não, espere aí. Aí no dia seguinte você fala, talvez tenha uma esperança. O Shoko Hasahara usava isso, né? Primeiro ele falava que tinha que ter uma conquista da paz mundial. Então ele falou isso num sermão para seus adeptos. Dias depois ele falou o seguinte, que ia ter um apocalipse, ninguém ia ser salvo e que a contagem regressiva tinha começado e agora ferrou. Acho que vai acabar tudo. Aí o pessoal tenso, tá? E aguardando o que ele tinha a dizer. Dias depois, ele falou o seguinte: eu acho que se a gente se esforçar bastante, nós podemos reduzir essas vítimas do Armagedon a 1/4. Sim. Só que tem um detalhe. Esse plano de resgate estava atrasado. Né? E ele falava que a taxa de sobreviventes está ficando cada vez menor. Aí no mês seguinte, né, ele garantiu que ainda dava tempo. E falou, vamos? Vamos. Pronto. Olha a quantidade de mensagens contraditórias aqui. Né? Então, muita dissonância explorada nisso aí. Enfim, o David Koresh, né, da seita Ramo Davidiano, em 1993, que eles cometeram um suicídio coletivo, após o cerco feito pela FBI, ele falava que ele era o Messias pecaminoso. E ele dizia que ele era Jesus Cristo, que agora retornou com um pau. Uma baixaria. Tirava pinto para fora, né? Tinha várias mulheres e ele pregava o celibato para todo mundo. Olha, tá vendo mensagens contraditórias? Então. E aí ele dizia assim, ó, agora me diga uma coisa. Que melhor pecador, né, pode conhecer um pecador do que um pecador que é piedoso? Hein? Aí o pessoal, é verdade. Aí eles aceitavam, então, quer dizer, quem podia pecar à vontade agora era o David Koresh. Eles tinham que viver, né, numa vida de provações. Né? Exemplos de duplo vínculo aqui, né? Vamos lá. A gente notaram, então, exemplos de ambiguidade e exemplos de mensagens contraditórias. Vamos ver exemplo de duplo vínculo, né? Então, por exemplo, Al-Qaeda, nossa famosa Al-Qaeda, né? Dizia, se você for fiel à palavra, vai vencer. Entendi. Então, se a vitória ainda não chegou, é porque você ainda não está pronto para jihad, caramba. É verdade. Então, se aconteceu um monte de revés no caminho, né? Significa que você não tem condição nenhuma de julgar, certo? E tem que continuar sendo fiel. E tome, né, esforço, enquanto o Bin Laden vai lá e vai selecionar alguns desses adeptos aí para se explodirem em seu corpo. Ele ia, né? Porque ele morreu em 2011, 10 anos após o atentado ao World Trade Center, né? A Sina não falava, né? Tinha um slogan assim: se você faz o seu melhor, não pode falhar. Então, se você está falhando, é porque não está fazendo o seu melhor. Ele sempre ganha, né? Bolsonaro sai xingando repórteres, né? E fala, não, olha, um dia ele falou assim, o dia em que vocês, com todo respeito, transmitirem a verdade, será muito salutar eu conversar meia hora com vocês. Né?
eu gostaria de compartilhar, repito, né, não faço por quê, né? Ao haver deturpação, a solução ficará mais difícil, talvez impossível, então lamento não poder conversar com vocês. Sempre vão critérios vagos para dizer o seguinte: olha, gente, eu faço o que eu quiser, eu xingo vocês quando eu quiser, e no dia que eu decidir o que é verdade ou não, o que é deturpação ou não, eu defino. Aí o pessoal vai aceitando isso aí, duplo vínculo. Né? O Rajneesh, ele tinha uma técnica que era assim. Quando a pessoa tinha dúvidas, ele dizia: você está com dúvidas, não está? Então, fui eu que coloquei essas dúvidas na tua mente. Agora, reflete bem, presta atenção que você vai ver que você tem umas dúvidas ainda. Porque eu coloquei lá. Quem caiu nisso aí, gente, falou, pô, então sempre a pessoa pode ter alguma dúvida, né? Agora tá. Então fala, é verdade, ó, ele falou que eu teria dúvidas aqui. Tá, então você está submetendo a ele. Totalmente. Porque sempre você vai estar numa situação aí, onde ele vai com essas. Usando ambiguidade e mensagens contraditórias, então você sempre vai ter alguma dúvida, então ele sempre está certo. Vocês observam como é que é, né? É barra pesada, né, o jogo, né? E o Trump, né? Não, e o Bolsonaro são especialistas nisso, né? Na eleição, não, se a gente perder é porque é fraude, né? E se a gente ganhar? Aí não é. Ah, então, pelo amor de Deus, né? O Reverendo Moon dizia, né, que a ideologia dele era impecável, né? E perfeita, né? Só que tem um problema. Para você poder, então, fazer um verdadeiro questionamento, identificar isso, você tem que ter integridade intelectual. Se você tiver, você vai reconhecer isso. Notaram como é que é? Né? Então, isso tudo é situação de duplo vínculo. A pessoa vai criando situações, o líder vai criando situações onde ele sempre fica numa boa. E o outro sempre perde, enquanto não descobre o truque. Por fim, exemplos de interrupção de padrões, né? Então você quebra padrões civilizacionais, padrões morais, costumes, né? Então, quando o Eduardo Bolsonaro falou que se a esquerda radicalizar, a resposta pode ser via novo AI-5. Aí o pessoal fica tudo espantado. Ah, não sei o que, não sei o que. Aí ele, no dia seguinte, ele diz, não, eu até peço desculpas depois da polêmica, né? Porque talvez vocês não me entenderam direito. E ele já lançou a sementinha na cabeça de algumas pessoas, né? De que agora o pedido por AI-5 já é uma coisa factível. Esses jogos aí, isso é interrupção de padrão. Aí combina todos, observe que esses padrões vão se combinando, tá? Então eles vão escalando, sempre buscando uma ruptura com a moral, uma ruptura com o que é certo, até que as pessoas descubram esse tipo de truque, né? Yahya Jammeh, ditador da Gâmbia, até 2017, ele disse em 2008, ele deu um ultimato para os gays e lésbicas para ir embora da Gâmbia e falou que iria cortar a cabeça de qualquer homossexual que fosse encontrado no país. Logo de cara, a União Europeia cancelou 2 milhões em ajuda. O Jammeh desanimou? Não, foi para mais interrupção de padrões, né? Falou assim, ótimo que seja assim. Nós vamos ter liberdade. Vocês não vão mais pressionar a gente. E vamos fazer isso mesmo, nós vamos arregaçar, nós vamos para cima desses caras aqui. E aí veio mais a ameaça de sanção. Ótimo, que vem a ameaça de sanção. Aí ele aproveitou para tirar a Gâmbia da Commonwealth, que reúne mais de 50 nações, e disse assim, vocês são uma extensão do colonialismo. O que ele estava fazendo? Ele estava interrompendo o padrão, quebrando normas civilizacionais, normas morais, e aos poucos fazendo as pessoas aceitarem que, meu, ele queria o isolamento, na verdade. Mas que isso tudo fosse soado como normal. Então eles vão interrompendo padrões conforme a necessidade, assim como o Eduardo Bolsonaro ia interrompendo o padrão, a sugerir AI-5. Né? O que mais? Né? Olha só, né? O Nguema, né? Da Macias Nguema, ditador da Guiné Equatorial, que ele ficou lá entre 69 e 79,
ele de repente deixou todo mundo assustado e falou o seguinte: Hitler era o salvador da África. Isso é essa mensagem de choque que é feita exatamente para isso, para interromper padrão. Né? O Lyndon LaRouche, ele falou, né, que o Obama está indo para baixo. Ele estava citando o assassinato do Júlio César. Olha, ele está fazendo uma alusão a assassinato. Então ele está quebrando, usando com recursos, né, de um pouco de ambiguidade, de contradição, né? Mas ele está o quê? Ele está mostrando que ele pode escalar, acirrar o discurso, né, para algo, né, mais inaceitável, né? Então ele fez essa alusão ao Júlio César e usou a imagem do César sendo esfaqueado no Senado. E tinha uma legenda dizendo: assim como César, o tempo está se encerrando para Barack Obama. E ele disse também para os seguidores, né, agora usando uma afirmação racista, que toda a linhagem de Obama, se fossem averiguar a árvore genealógica, que todos os macacos em todas as árvores, em todas as partes do mundo, participaram do ato sexual que o produziu. Então ele estava interrompendo o padrão e usando já uma declaração muito facilmente identificada com o racismo. Na verdade, se alguém chegasse e perguntasse para ele em detalhes, ele ia mostrar: não, isso aqui que eu estou falando, ó, todos os macacos em todas as árvores, né, ó, e tal, é a mesma coisa que vale para todo mundo. Mas isso seria entendido de forma diferente por cada uma das pessoas, né? Enfim, né, nós temos aqui, né, os exemplos do David Koresh, né? Os seus seguidores diziam que a mensagem sempre ia mudando, porque as pessoas, olha o que um discípulo falou, ele estava sempre procurando o próximo grande ensinamento que chocaria as pessoas ao ouvi-lo. E aí ele vai adotando mistura então, de discurso de baixo nível, exigindo que os outros demonstrem uma moral ilibada, enquanto ele vai baixando o nível, né? Vai tirando o pinto para fora. E isso aí tudo, então, observe que são as mensagens contraditórias, mas agora com interrupção de padrões, para poder sempre ir gerando novos abusos, né? Enfim. Basicamente, gente, esses são os maiores exemplos aqui, tá? Agora, vamos entender por que isso é tão importante, considerando agora tanto a estratégia da alt-right, como as estratégias que nós visualizamos, por exemplo, no caso do Roberto Alvim, né, uma baixaria que ele praticou, e algumas questões relacionadas aí à questão desta luta contra o Covid, em que Bolsonaro, desde o começo, faz jogos de dissonância. É isso que faz o tempo todo. O tempo todo. Só um jogo de dissonância. Certo? Isso vai ficar mais fácil, então, agora de vocês compreenderem, tá? Vamos falar aqui de um caso que aconteceu em 17 de janeiro deste ano, tá? Bom, a gente tem visto, né, que quando os sectários eles se juntam à base, né, primeiro Ernesto Araújo, aí vem o Vélez Rodrigues, eles começam a dar declarações aí que as pessoas começam a falar: o que esse cara tem na cabeça? Ele vai dando declaração baixaria, falando absurdos. Aí saiu o Vélez Rodrigues em março de 2019, entrou o Abraham Weintraub, dando só discurso de baixaria, do tipo, ele até teve um discurso aqui, né, do Weintraub, deixa eu achar ele aqui, eu faço questão de achar isso aqui, porque isso aqui foi uma interrupção de padrão, né, muito, muito crítica, né, ó, Abraham Weintraub, como é que ele falou? Égua, uma coisa assim, quer ver? Vamos achar aqui na internet. Ó, ele chamou a mãe de uma seguidora na internet, uma internauta, não vamos dizer que seguidora, né, falou o seguinte: égua sarnenta e desdentada. Ministro, o que ele está fazendo? Está interrompendo o padrão. Ele pode fazer mais, né? E aí, a gente falava assim, puxa, o Weintraub seria então o mais baixaria desses ministros, né? Que é um sectário, né? Ele é um olavista. Aí aparece o Roberto Alvim. Roberto Alvim, ele foi nomeando gente como Dante Mantovani, quando ele chegou na Secretaria da Cultura em novembro de 2019. Ele chegou, ele nomeou então Dante Mantovani, Rafael Nogueira, um pessoal de baixíssimo nível. Teve um tal de Sérgio Camargo para a Fundação Palmares,
que, olha só, Fundação Palmares, o Sérgio Camargo, algumas declarações que ele falou, né, quer ver o que ele falou? Aqui. Ele disse que, quer ver só? Vamos ver algumas declarações aqui do Sérgio Camargo. Isso é tudo interrupção de padrão, tá? Ó, ele falou o seguinte, né? Quer ver? Ele sugeriu que o movimento negro deveria ser extinto e que o Dia da Consciência Negra deveria ser abolido, tá? Ele falou o seguinte, que a escravidão foi benéfica aos seus descendentes, né? E ele disse que um dos símbolos da resistência negra contra a escravidão, Zumbi dos Palmares, era um bandido ou defensor de bandido. Seria, né? Um bandido ou defensor de bandido no Brasil de hoje, né? Enfim, isso aí, né, é o quê? É o tipo de declaração para interromper padrão. Está quebrando regras civilizacionais. Esses caras são, então, eles são especialistas nesse sentido. Só que aí, em 17 de janeiro, o Roberto Alvim, o secretário da Cultura, que tinha nomeado essa tropa aí, ele fez um vídeo, 17 de janeiro, onde ele usava um discurso de guerra cultural que estava muito parecido com o discurso do Goebbels, que era o líder da propaganda do Hitler. Então, isso gerou um escândalo nesse dia, né? Assim que foi publicado o vídeo, foi publicado na noite de 16 de janeiro de março, né? 2020. E gerou um baita de um escândalo. Horas depois ele foi demitido. E o pessoal queria saber a que ponto, né, nós chegamos, né? Bom, quem estuda esses mecanismos de dissonância cognitiva, basicamente não se surpreende, porque isso é tudo técnica aprendida com a alt-right, tá? E quando a gente fala que isso era uma trollagem, né? Isso aqui não é brincadeira. A trollagem, utilizada para ampliar, assim, para interrompendo o padrão, gerando ambiguidade, mensagem contraditória, ela é um impulsionador do extremismo, né? Então, vamos entender o que é que aconteceu aí. Por que o Alvin ele fez esse tipo de coisa e qual estratégia isso atende? Na alt-right, o que é a alt-right? A alt-right é um conjunto de movimentos extremistas. Eles seguem basicamente uma doutrina similar, é uma doutrina autoritária, eles defendem o autoritarismo, eles são contra as liberdades individuais, eles são contra o liberalismo, eles usam, então, vários bodes expiatórios, por exemplo, como o politicamente correto, é um bode expiatório deles. Então, eles defendem coisas como etno-estado, defendem visões racistas, outros defendem a tese de supremacia branca, e existem alguns que são mais extremos e a turma é mais da brincadeira, da zoeira, da turma, né, que fica só no par meme, né? Mas isso tudo é útil para poder gerar várias instâncias de dissonância cognitiva. Porque enquanto um vai chutando o balde, interrompendo o padrão com linguagem de choque, outro vem aqui e usa um pouco assim, não é bem assim. Eu não sou racista, eu só apenas defendo um realismo racial. Aí começa. E eles vão fazendo jogos diferentes assim. O objetivo é o quê? Impulsionar o extremismo. Qual é o objetivo de todo líder sectário? O seu exército, né, o seu time tem que ter pessoas com falso elitismo, dependentes, extremistas, ó, tá vendo? Isso tudo atende a isso. Eles se sentem que estão salvando uma civilização, falso elitismo, mas eles dependem do grupo, né? Eles vão se tornando antissociais, vão ficando fechados, vão perdendo oportunidades, né? Eles vão se tornando extremistas, eles não ouvem a visão mais que contradiga eles. A qualquer opinião, os inimigos deles não vão ser ouvidos, né? E eles vão também, né, nutrindo o comportamento antissocial. Então, essas pessoas vão ficando dependentes dessas lideranças, líderes como Richard Spencer, por exemplo, né? Então, eles vivem esticando corda, né? Então, eles usam várias e esses grupos eles têm
subnúcleos, né, fechados, e eles fazem vários truques em que eles exploram esse tipo de dissonância perante a sociedade. Então eles usam técnicas assim, ó. Quando duas pessoas conhecem, já viram aquela brincadeira da... Aconteceu, acho que durou pouco, né? Duas pessoas chegavam, uma de um lado, outra de um outro, diante de uma pessoa que não estava percebendo, eles davam uma rasteira, a pessoa caía no chão assim. Era o truque da rasteira, uma coisa assim, né? Fazer a pessoa tomar um tombo. Como é que funciona isso? Porque você está planejando com uma outra pessoa enganar uma terceira, ou seja, a terceira não conhece o teu truque. Então eles fazem muitos desses truques para criar baits para os outros caírem e usar então o impulsionamento desse extremismo. Como que funciona? Vamos dar um exemplo, tá? Então, de repente, eles falam assim, ó, alguma pessoa faz o símbolo de OK. Então, eles pedem para um extremista, né, fazer lá o símbolo de OK, tá? E aí eles começam a espalhar pela mídia, deixar escapar isso aí, para que a mídia noticie, fala assim, um novo símbolo da extrema-direita, supremacista branca, o símbolo de OK. Pô, mas aí eles começam a pegar imagens de outras pessoas de esquerda aqui, né, e de direita que fazem o símbolo de OK, e falam, esse aqui é o símbolo de extrema-direita e ele aqui também. O que eles estão fazendo, na verdade, era um bait. Eles estavam querendo ridicularizar a mídia. Então a mídia não sabia que era um bait, e eles tentavam fazer algo parecer extremista quando não era. Porque alguns extremistas pegaram esse símbolo. Qual é a utilidade disto, né? É que aí eles começam a dizer o seguinte, tá vendo como a mídia ela banaliza a denúncia do racismo? E aí isso é útil para que eles não prestem, a população comece a colocar em descrédito a mídia quando a denúncia de racismo, e aí eles avançam com um racismo de fato. Esse é um exemplo de como a dissonância cognitiva é explorada não apenas dentro do grupo, mas fora dele, enganando a sociedade. Tem mais, né? Por exemplo, o símbolo do leite. De repente, várias pessoas, grupos supremacistas brancos da alt-right, começaram a ir tomar leite em manifestação. E começaram até a fazer teses assim, o leite tem a ver com a raça branca, uma coisa assim. Era uma trollagem, era uma brincadeira, mas é uma brincadeira maliciosa feita para tirar o crédito da imprensa. Então, como eles fizeram tirando fotos, fizeram pose, assim, a mídia caiu de novo, né? E aí publicavam. O leite é o novo, aqui, ó, um novo símbolo aí para extrema direita, né? Supremacista branco. O que eles pegam de novo, assim como pegaram aquele outro exemplo do símbolo OK, e falam: tá vendo de novo a mídia? Não dá para levar a sério o que esses caras falam. E aí eles usam, então, para enganar as pessoas. Isso tudo é geração de dissonância, gente. Eles querem simplesmente assim, ao mesmo tempo que eles tiram o crédito da mídia, eles fazem uma mensagem que vai ser entendida como racista por alguma parte deles, ser uma brincadeira para enganar, e aí depois eles avançam aí sim com mensagens de fato racistas. Mas as pessoas já estão rindo da mídia quando ela denuncia o racismo. Então isso tudo envolve são jogos de dissonância cognitiva. Tem uma tática de recrutamento que foi exposta um e-mail com instrução para esses grupos fazerem recrutamento em campus, que era assim, olha só o que estava escrito na instrução. Primeiro eles orientaram as pessoas, falaram assim, vamos agora chegar no campus com camisetas escrito assim, não há problema em ser branco. Eles eram grupos racistas, mas eles estavam usando a camiseta assim, não há problema em ser branco. Qual que era a estratégia aí, de acordo com o e-mail que vazou? Olha só. Olha a instrução para os membros do grupo, tá? Que vazou. Na manhã seguinte, a mídia vai ficar completamente irritada ao ver essas imagens. Né? Os normies é um termo que eles utilizam para definir quem não é do grupo, né? Eles começam a se sintonizar para ver o que está acontecendo, mas eles vão ver os cartazes dizendo não há problema em ser branco.
Só que aí a mídia e os esquerdistas vão ficar espumando pela boca. Os normies, eles vão perceber, né? Ó. Então, a gente vai fazer esses normies que não entendem o nosso jogo. Ó, os normies são que não entendem o jogo, né? Perceberem que nós vamos fazê-los perceber que os esquerdistas e os jornalistas têm raiva das pessoas brancas. E aí nós vamos, então, fazê-los com que com pessoas brancas que não sejam do nosso grupo se voltem contra eles. E aí a gente consegue o resultado com a credibilidade dos campos, né, dos campi, né, e da mídia da extrema esquerda sendo prejudicada. Isso será uma vitória maciça por parte da direita na guerra cultural. E vamos considerar, então, e isso vai trazer pessoas para o nosso lado. Tá vendo o nível da dissimulação que é? Isso tudo para fazer jogo de dissonância. O que eles fizeram? Olha só. Isso aí não funcionou tão bem, mas era o objetivo que funcionasse. Que é assim, saem pessoas que são racistas, ou não necessariamente não são, junto com ele, com camisetas Não Há Problema em Ser Branco. Aí a mídia reconhece essas pessoas e critica eles, né, porque eles já fizeram campanhas, pessoas já identificadas com atos racistas no passado, falando, olha aqui, uma mensagem aqui, que mensagem estão fazendo, alguma coisa assim, expõe. Aí eles pegam essa mensagem da mídia e mostram, tá vendo? Eles estão com raiva de branco, não é? Olha só, eles estão uma campanha contra os brancos, porque se eles estão com a camisa Não Há Problema em Ser Branco, então eles vão acusar a mídia de estar contra os brancos. Isso é jogada, né? Toda essa situação, todo esse torvelinho de confusão aí, ele deve atender, então, vários tipos de pessoas. Primeiro, deve tirar o crédito da mídia, dos adversários deles, que vão ser colocados numa situação ridícula. Outra, as pessoas, olha só, tá vendo que agora uma mensagem racista começa a ficar mais compreensível para pessoas que não são racistas, porque algumas foram cooptadas, se essa estratégia funciona muito bem, foram cooptadas porque assim, ó, tá vendo? Ele tem raiva de você, porque você é branco. E aí a pessoa que não é racista pode aceitar, então, a ideia de um grupo que é racista, mas por quê? Porque a indignação dela está sendo explorada por esses espertões. Esse é o potencial, então, de ficar usando essas linguagens de choque como interrupção de padrões, lançando mensagens contraditórias, usando muita ambiguidade e criando essas situações aí de duplo vínculo em que eles se dão bem, porque são eles que estão no controle de um jogo. Claro que nem sempre isso funciona, tá? E muitas vezes pode ter uma capotagem. E foi isso o que aconteceu com o Alvin. Muito provavelmente é o que aconteceu com o Alvin. Isso está com toda a cara de alt-right. Então, o Alvin chega, muito provavelmente, o que poderia ter? O que está com cara de que aconteceu, né? Nessa questão do Alvin. Ele provavelmente, se fosse o típico desses Olavetes, seria a mídia ia apontar. Olha só, isso aqui é o discurso de Goebbels. O que ele ia falar? Muito provavelmente seria uma coisa assim. Isso aqui é coincidência retórica, rapaz. Não seja um analfabeto funcional. Vai estudar o que significa coincidência retórica. Só que o escândalo foi muito grande. Ou seja, ele foi um pouco longe demais. E aí, esta jogada, que é uma jogada similar a essas jogadas da alt-right. Essa jogada aí foi muito longe demais e ele foi demitido. Por quê? Porque essas pessoas, há um termo para essas pessoas dispostas a correr mais risco, são os edgelords. Ele foi, muito provavelmente, um edgelord. Então, essas pessoas, esses líderes estimulam essas pessoas a ter esse comportamento antissocial. E o Alvin estava nítido que eu vou chutar mais alto aqui que o Weintraub, né? Eu vou chutar mais alto que o Weintraub. Provavelmente é isso. Tá com cara de que aconteceu. E só que aí foi longe demais e capotou. Isso tudo, então, é jogo de dissonância cognitiva. Esses caras fazem jogos de dissonância cognitiva o tempo todo. E é preciso, então, começar a entender esses jogos para explorar. Opa, para. Vamos falar aqui da estratégia do coronavírus. A estratégia do coronavírus é jogo de dissonância cognitiva por parte do Bolsonaro. Primeiro, ele foi o único presidente das grandes nações do mundo que não apresentou um plano. Por que ele não apresentou um plano? Porque ele queria fazer jogo de ambiguidade.
e ficar numa situação de duplo vínculo, porque ele que disse que, não, vou ficar apontando o dedo para os outros. Por que eu tenho que ficar me responsabilizando? Senão, vai atrás, vai atrás, vai atrás. Corre. Vão fazer os governadores o plano de vocês, e aí quando vocês começarem, eu vou ficar gerando confusão aqui e dizendo para a população que vocês estão querendo tirar o emprego deles, sem apresentar um plano. A ambiguidade, não, o jogo de ambiguidade não apresentou o plano. Duplo vínculo e pegou, esperou que os governadores não apontassem esse truque, esses estão têm sido muito relapsos, né, não apontam o truque, então eu exploro o duplo vínculo, eu fico na boa, eu julgo, eu fico na posição de julgar. Claro que ele perdeu popularidade, mas ele também pode recuperar isso depois, dependendo da qualidade do jogo. Observe que quando esse tipo de líder ele fala, eu vou ficar só na dissonância, ele não precisa trabalhar, não precisa gerar um resultado, é só abusar, né? E exemplos diversos, assim, a comunicação é ambígua. Por exemplo, ele fala assim, né, teve uma entrevista com o Datena que perguntou, você pretende dar um golpe? Se ele não quisesse jogar o jogo da ambiguidade, ele falaria, não pretendo dar um golpe de jeito nenhum. Não, como ele queria jogar o jogo da ambiguidade, ele falou. Se é para dar o golpe, você não fala, né? O que ele queria dizer? Vocês vão ter que ficar imaginando. Fique de olho, eu estou aqui. Teve uma semana, uns 10 dias atrás, que ele falou: eu vou usar aqui a caneta aqui para interromper aqui esses isolamentos aqui de prefeito. Não fez, manteve na incerteza. Quando que vai ser a data? Cadê? Qual é a data que vai sair? Qual é o seu plano? Ele não pode fazer. É jogo de ambiguidade. Né? E as pessoas vão ficando na incerteza, na incerteza, na incerteza. Né? Eu vi aqui uma matéria aqui ontem. Mas de novo eu vou usar a caneta. E quando? Por que algum ministro não quebrou? Agora, como é que você quebra isso aí? Você tem que quebrar esse jogo de ambiguidade, né? Por que o que tem faltado para governadores é porque é que você não faz e expõe o truque, explica o truque. Tem que explicar. Este cara está usando o jogo de ambiguidade para enganar vocês. Ele não tem coragem. Ele está abusando das pessoas. Isso é quebrar o jogo, né? Agora não quebra o jogo, então deixa, vai fazer o jogo de ambiguidade. Se morrer pessoas, não tem problema nenhum. É só abuso, né? Não tem problema. Por quê? Tá vendo a gravidade da coisa, que é não prestar atenção em jogos de dissonância? Então, deixa fazer. Aí na hora que capotar, vamos ver até onde vai isso aí, né? Uso de mensagens contraditórias, né? Então, um dia ele falou, não, isso é gripezinha. Depois, não falei que é gripezinha para todo mundo. Para mim, eu sou um atleta. Né? E manifestações, ele deu várias mensagens, né, contraditórias. Então, apoia a manifestação, não apoia, aí aliados apoiam, aí depois ele vai. Alguém botou ele na parede por causa dessa contradição? Não. E aí ele pode fazer até contradição até. Eu falo uma coisa, e meu ministro fala outra, e eu capitalizo nas duas, porque eu gero confusão, as pessoas vão para a rua. Quem que tem o plano? São os governadores. Eu não tenho plano nenhum. Então eu fico na posição, ó. Vamos pra rua. E aí, tem que ir pra rua. Aí fica o dia todo. Todos os dias tem assim, ó. Não, vai na padaria. Né? Quando vai na padaria, é uma interrupção de padrões. O que é? Qual é o objetivo da interrupção de padrões? Convencer as pessoas de que você tem direitos especiais. E as pessoas têm que ir aceitando. Abuso. Né? E foi. O duplo vínculo vai ficando na cobrança. Não. Vocês aí se viram. Se tiver desemprego, o problema é de vocês. E ninguém quebra o jogo dele. Esse relapso, né? Esse comportamento relapso também dos governadores é porque não quebra o jogo. Então ele vai abusando e não precisa. Por isso que eu sempre falei, né, tenho comentado, deixa ele na posição que ele não precisa apresentar um plano, ele só precisa fazer jogo de dissonância. Né? Imagina como é que seria a invasão de Dunkerque, né? Assim, a evacuação da praia de Dunkerque. Quem assistiu o filme Dunkirk vai lembrar. Não vou apresentar plano aqui, não. Imagina Churchill falando assim, né? Vamos evacuar aí o pessoal da praia. Aqui, ó.
fale nada, deixa quieto. Ambiguidade. Não, vamos, não vamos, vamos, não vamos. Um vai falando coisa diferente do outro, assim, pá, pá. Quando as pessoas começam a sair, dia 26 de maio, para poder resgatar as pessoas, aí começa, vai para a mídia e fala: não deviam fazer isso aqui, isso é um absurdo, eles estão querendo o quê? E atrapalha e gera confusão, e as pessoas vão se perdendo, e as pessoas se dão bem, abuso. Então, esses jogos têm que ser quebrados. Né? Não tem essa de, não, eu digo quando é certo ou errado. Não, qual é o seu critério? Tem que quebrar, esse é quebrar o duplo vínculo. Interrupção de padrão. Não, você não vai abusar. Cada abuso seu tem que ser colocado na parede e questionado moralmente. Ah, não, eu vou falar um negócio hoje, meu ministro fala outro. Não, não, não. Ou você fala algo exatamente no mesmo tom que o seu ministro, ou a gente não conversa mais nem com o seu ministro. Se seu ministro falar um A diferente de você, nós nem conversamos com ele. E a exposição, gente, tem que expor isso aí. Caso contrário, não faz sentido, gente. Assim, eu sendo bem honesto aqui, sabe? Não faz sentido. As pessoas falam assim, o Bolsonaro devia se preocupar com a vida das pessoas. Não precisa. Desculpa. Sendo bem sincero, não precisa mais. Porque eles deixaram tanto tempo fazer jogo de dissonância. Para quê? Para que alguém que faz só jogo de dissonância neste nível que tem sido feito, numa pandemia, precisa se preocupar com vidas? Por quê? Não faz sentido mais. As vidas humanas não importam mais. É só abuso. Para fazer a pessoa começar a se preocupar, ela tem que. Ele teria que ser colocado na parede meses de desconstrução desses jogos de dissonância para que ele pudesse, talvez, pensar em mudar de rota. Talvez. Nem sabemos se muda mais. Mas sempre é o seguinte: se você tem um líder sectário que está explorando a dissonância e vai aumentando, 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 não espere mais que ele precise se preocupar com vidas, com o sofrimento das pessoas. Ele vai ter que se preocupar em abuso, em normalizar mais abusos. É só isso. Então, é preciso tomar cuidado, ter responsabilidade. Né? Então, isso é fundamental. A exploração da dissonância esses 4 padrões aqui: ambiguidade, mensagens contraditórias, duplo vínculo, interrupção de padrões, são atuação do governo. Então não se preocupe mais. Vai morrer pessoas. Não tem importância mais para quem está só fazendo jogo de dissonância. Então, se vocês se preocupam com evitar abuso de líderes em qualquer situação, tem que quebrar esse tipo de jogo de dissonância. Quebrar. Expor, desmascarar, né? E, por exemplo, o que você vai exigir, então? Clareza no lugar de ambiguidade. Quem é ambíguo não precisa. Ele pode te dar a volta quantas vezes ele quiser em você. Eu não fui claro. Você não me cobrou clareza, então eu vou jogar. Gero confusão. Coerência e justiça no lugar de mensagens contraditórias. Não. Duplo padrão, não. Se você falou isso aqui ontem, você está falando isso aqui diferente, você está falando um negócio diferente do seu ministro, não. Para. Né? Quebra a mensagem contraditória. Expõe. Fique esperto, tá? Quando tiver esses joguinhos tipo outright. Validação clara. Não, olha, quando eu decidi que vocês prestam a mídia, por exemplo, eu vou respeitar. Não é assim. Não tem duplo vínculo. Quebra o duplo vínculo. Não aceito o duplo vínculo. Situação onde a pessoa fica sempre só se dando bem, isso tem que ser exposto e não pode. Situações de duplo vínculo não podem ser aceitas e elas devem ser todas desmascaradas. E por fim, interrupção de padrões. Cada vez que se interrompe padrão, né, você está deixando que alguém desrespeite você. Mostre que você é inferior. É certo? Não. Tem que exigir respeito, tá? Uma moral que seja aplicada tanto a você quanto ao outro. Não pode deixar a pessoa ficar abusando, né, seguindo regra do tipo assim, aqui todo mundo, por exemplo, olha um exemplo aqui, né, desses jogos aqui, o Bolsonaro estimulando os seus fanáticos a irem para a rua em plena pandemia. Mas aí os jornalistas foram lá, quebrando também regras de isolamento, né, com os repórteres, né, para filmá-lo, e ele falou: aí, ó, tá vendo? Vocês estão aqui, ó,
quebrando, não vão seguir a regra? O que ele está querendo dizer? Eu não sigo a regra. Mas se vocês não seguirem, vocês vão tomar dedo na cara. Tá jogando. Só jogando. Então, é crítico, né? Então, mão na consciência, né, gente? Porque muito jogo de dissonância, assim, vai virar abuso. Isso aqui é essencial, tá? Isso aqui é o coração da coisa. E aos poucos, o que vai acontecendo? As pessoas vão se convencendo, né? Ó, olha só. Na ambiguidade, então ele não precisa assumir responsabilidade. Tá. Se ele tem o duplo vínculo, então ele que decide o que é certo ou errado. Se eu fizer uma coisa certa, eu tenho que aguardar ele definir se é certo. Olha a dissonância também, ou como tem que funcionar aí. Se ele usa mensagens contraditórias, então eu vou ficar sempre na confusão, esperando a decisão dele. E aí eu vou acostumando com isso, ele interrompe o padrão, vai aumentando abuso. Então, quem sabe, né? Se for assim, pode converter, por exemplo, uma ofensa sexual ao jornalista com, talvez, um dia, um presidente resolva chegar com saquinhos de mijo e jogar na cabeça de repórter. Interrupção de padrão. Vai deixando. Sempre pode escalar. Né? O Yahya Jammeh, ele ameaçava matar. E matou vários jornalistas. Não estou dizendo que vai matar, tá? Mas sempre tem que escalar no abuso. O abuso vai ter que aumentar. Não dá para ficar voltando. Não é assim. Porque as pessoas já estão. Porque o grupo abaixo dele já vai ficando mais selvagem, mais fanático, mais disposto ao comportamento antissocial. Então não é assim. O presidente está acostumado a abusar, ele vai voltar atrás. Por quê? Porque um anjo vai cair na cabeça dele? Não. Ele já foi reunindo abaixo dele fanáticos que só vão se saciar com mais comportamento antissocial. Por isso que é importante ir quebrando isso aqui. A dissonância cognitiva é esse motor para que as pessoas comecem a aceitar cada vez mais abusos, no caso desses jogos da alt-right, cada vez mais discurso racista, discurso intolerante, quebra civilizacional, né? E o abuso vai só aumentando. Era isso que o Alvin, não, vamos lá, se agora aceitam até um discurso parecido com o do Goebbels, vamos escalando mais. E ver até onde as pessoas vão aguentando. Vai esgarçando, né, a própria o próprio senso de integridade das pessoas, vão aceitando, vão ficando mais de cabeça baixa, o espírito vai sendo quebrado. E é normal, aceita. Certo? Então, muito cuidado. A dissonância cognitiva é isso. Esse motor é o motor de todo abuso. Sempre ir, então, fazendo as pessoas resolverem suas dissonâncias, e aí elas vão falar assim, mas isso aqui é certo ou errado? Eu vou aceitar. Não, isso aqui é moral ou imoral? Não, mas o que ele talvez tenha feito, né? Vamos normalizar, e vão aceitando, vai aceitando a dissonância. Vai sendo cada vez mais explorada e ele vai ganhando. O jogo é esse. Quanto mais o líder abusa da dissonância das pessoas, mais ele pontua. São esses 4 padrões aqui que eu falei. Eles têm que ser quebrados, desmascarados e conhecidos. Certo? O próximo vídeo nós vamos falar da realidade paralela. Certo? Valeu, gente. Um abraço.